A paz de Deus a todos os irmãos em Cristo Jesus que está acompanhando nós aqui pelo canal Examinando a Bíblia. Hoje, irmãos, nós vamos abordar o assunto do mistério das duas casas de Israel. Irmãos, eu quero mostrar nesse vídeo a maneira que Deus planejou a salvação do povo gentil. Eu quero explicar aqui para os irmãos, antes de tudo, que gentil significa o quê? Estrangeiros, irmão. Por quê? O que acontece? Deus, ele fez primeiramente uma aliança com o povo hebreu, depois que tirou o povo do Egito, ali no Monte Sinai. Deus fez uma aliança com aquele povo. E aquele povo, irmãos, era eles que pertenciam às promessas de Deus, né? Eles que era considerado um povo, né, de propriedade exclusiva do Senhor, era considerado como povo de Deus. Mas, irmãos, lá na frente, quando Jesus Cristo veio, ele fez uma nova aliança. E essa aliança ele já não fez mais apenas com o povo hebreu, como ele fez quando tirou o povo do Egito. Essa nova aliança que Jesus Cristo fez, irmãos, através do derramamento do sangue dele, ele fez com todos os povos, né? Nós pode notar que lá no Evangelho de João está escrito assim, né? Ele veio para os seus, porém os seus o rejeitaram, né? Mas a todos aqueles que receberam, foi-lhe dado o poder de ser chamado filhos de Deus. Então, Jesus Cristo, quando ele veio, irmãos, ele veio para fazer uma aliança com toda a humanidade. Lá no Monte Sinai, ele fez uma aliança com o povo hebreu, que ele tinha tirado lá do Egito, né, com a descendência de Abraão. Irmãos, nós vamos falar aqui também, né, antes de falar das duas casas de Israel, e o que ela profetiza para o tempo futuro, né, que tem a ver com o chamamento dos gentios, né, ou seja, o chamamento de povos estrangeiros na sua graça santa. E nós vamos, irmãos, dar um pulinho antes de tudo num rascunho que eu fiz aqui, para nós ter uma compreensão melhor. Então, irmãos, está aqui esse rascunho. Como os irmãos podem notar, nesse rascunho está contendo a descendência de Abraão. Eu coloquei aqui em cima, Abraão gerou Isaac e Ismael. Ismael, irmãos, era o primogênito, né? Então ele teria, né, vamos dizer assim, que ser a pessoa que levaria sobre si a bênção, né, por ser o primogênito. Porém, ele perdeu esse direito de primogenitura e Deus deu a Isaac. Depois, irmão, Isaac gerou Jacó. E da mesma forma, Jacó e Esaú. E eles eram gêmeos, né? Esaú saiu do ventre da mãe dele primeiro, irmãos. Ou seja, ele era o primogênito, né? Porém, o propósito de Deus foi que a bênção, né, recaísse sobre quem? As bênçãos proféticas que Deus derramou sobre a vida de Abraão. A promessa de Deus, né, era que ela recaísse, essa promessa, na vida de Jacó. Então, Esaú foi mais um primogênito a perder o direito de primogenitura. E Jacó, irmãos, ele veio a gerar 12 filhos, né? Que futuramente seriam as 12 tribos de Israel. Vamos citar o nome de cada um. Ruben, Simeão, Levi, Judá, Dan, Naphtali, Gade, Azer, Issacar, Zebulon, José e Benjamim. Irmãos, ocorreu um episódio com Ruben que ele profanou o leito do pai dele, né? Ele cometeu algo ali não muito legal. Então ele perdeu o direito de primogenitura por ter profanado o leito do pai dele. Mais um, irmãos, que nessa história, né, tá perdendo o direito de primogenitura. E o direito de primogenitura, irmãos, foi dado a José. Só que na hora de ser pronunciado, né, uma bênção profética, não foi sobre o José que foi pronunciado, foi sobre os filhos de José, né? Manassés e Efraim. Então, irmãos, aqui nós vemos em azul, Efraim ele não era o primogênito. O primogênito era Manassés. Porém, irmãos, mais uma vez,
o primogênito ficou sem a bênção. A bênção profética, ela foi lançada sobre a cabeça e sobre a vida de quem? De Efraim. Irmãos, essa bênção profética, ela tem muitas coisas a dizer, né? Então, irmãos, antes de nós falarmos dessas bênçãos proféticas, nós vamos entrar no assunto das duas casas de Israel. E antes, irmãos, de nós entrarmos nesse assunto, eu quero fazer resumidamente, contar a história de Israel. Irmãos, como nós vimos aqui, Abraão gerou Isaac, e Isaac gerou a Jacó, e Jacó gerou esses 12 filhos, Ruben, Simeão, Levi, Judá, Dan, Naphtali, Gade, Azer, Issacar, Zebulon, José e Benjamim. E esses homens, irmãos, eles se multiplicaram, né? Mais especificamente no tempo que eles estavam no Egito, né? Então, cada um desses veio a ser, irmãos, uma tribo em Israel, né? Israel não tem 12 tribos, então aqui, irmãos, estão as 12 tribos de Israel. Daqui veio as 12 tribos de Israel. E só para destacar, como eu coloquei aqui grifado, né, Judá, é só para lembrar que o Messias, que é Cristo, viria de Judá. E José, em azul, porque ele receberia o direito da primogenitura. Porém, esse direito de primogenitura, né, quando foi para lançar a bênção profética, Jacó ele fez um ato ali que ele tomou os 2 filhos de José para si, né, como se ele estivesse adotando como filhos, né? E a bênção profética que estaria sobre José, ele pronunciou sobre esses meninos, né? Mais especificamente em Efraim. Então, irmãos, voltando ao assunto, né? Depois que o povo se multiplicou no Egito, Deus usou de Moisés, tirou o povo do Egito, né? E passando-se o tempo, o povo peregrinou 40 anos no deserto, né? Como nós sabemos da história. E depois de ter peregrinado os 40 anos no deserto, sob o comando de Josué, eles conquistou a terra prometida, né? Então, irmãos, foi repartido as terras, né? Só que José não levou o nome da tribo, vamos supor, não tinha a tribo de José. Como Jacó tinha adotado ali os 2 filhos dele, né? Como filhos para si, o que seria chamado tribo de José foi chamado de tribo de Manassés e tribo de Efraim. Então os irmãos estão compreendendo, né? E Manassés herdou terra, irmãos, de um lado do Jordão e do outro lado do Jordão, do lado oriental e do lado ocidental. Então, as terras de Manassés foi dividida, né? Irmãos, na continuação. E chegou um tempo, irmãos, né? Que veio o tempo dos juízes, né? Depois o povo pediu para si um rei. O povo não queria mais ser ali cuidado, né? Administrado, vamos dizer assim, por juízes, né? O povo pediu para si um rei. E Deus ali, né? Atendeu, né? Mesmo sendo contra a vontade de Deus, Deus atendeu. E então o primeiro rei foi Saul. Depois, irmãos, depois da morte de Saul, Davi passou a reinar, só que ele não estava reinando sobre todo Israel ainda, né? Davi estava reinando sobre uma parte, e a outra parte, se eu não me engano, estava sobre o comando, né, do outro filho de Saul. Se eu não me engano, se chamava Isbosete. Depois da morte de Isbosete, irmãos, o reino foi unificado. Davi passou a reinar sobre todo Israel. Irmãos, depois de Davi veio Salomão. Salomão também reinou sobre todo Israel. Então, irmãos, o que aconteceu? Salomão, com o tempo, ele se desviou dos preceitos de Deus. Ele adquiriu para si muitas mulheres, né, e se corrompeu. E por Salomão ter se corrompido, Deus se desagradou demais. O que Deus resolveu fazer? Dividiu o reino em 2. Porém, irmãos, Deus não quis fazer isso no tempo de Salomão. Por quê?
por amor a Davi, mas Deus usou de um profeta, se eu não me engano, foi profeta Aías, né? Disse que o reino seria dividido. Irmãos, chegou o tempo da morte de Salomão e passou a reinar o filho dele, Roboão. Porém, irmãos, nesse tempo teve ali uma desavença, uma revolta, no que resultou na divisão do reino de Israel. E o reino de Israel foi dividido entre o reino do norte, que ficou com 10 tribos, e o reino do sul, que ficou com 2 tribos, né? Esse reino do sul ficou sob o poder de Roboão. Roboão ficou com a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. Então, irmãos, para nós e as outras 10 tribos seguiu Roboão. Então, irmãos, eu quero mostrar aqui um mapa da divisão do reino para os irmãos. Só que antes de mostrar o mapa do reino dividido, eu quero mostrar o mapa de todas as tribos de Israel. Aí, irmãos, antes de mostrar o mapa do reino dividido, eu quero mostrar aqui para os irmãos o mapa de todo Israel. Ó. Então aqui nós vemos a tribo de Judá, Simeão, mas vamos destacar aqui, irmãos, ó, a tribo de Efraim e a tribo de Manassés. Os irmãos notam aqui, ó, Manassés do lado oriental, esse daqui que está no mapa, ó, e Manassés do lado ocidental. Aqui os irmãos notam que o rio Jordão corta, então a tribo de Manassés, né, herdou dos dois lados. E aqui, irmãos, tá a tribo de Efraim, ó, Zebulon, Azer, Naftali, né, Issacar, Gad, Ruben, Dan. Então, irmãos, aqui estão todas as tribos de Israel. Aqui é quando Israel, irmãos, estava unificado. Só que, voltando na história, né, o que aconteceu? Na época de Roboão, Deus permitiu que o reino fosse dividido. Então, outra coisa aqui que eu quero destacar para os irmãos, que os irmãos notam que os irmãos não vão encontrar aqui a tribo de Levi. Por quê? A tribo de Levi, irmãos, foram dados apenas cidades para eles plantar, né? Perdão, para eles plantar não, para eles viverem, né? Mas cidades, né? Sim, tribo, né? Terra para formar como fosse um estado, né? Eles não receberam apenas cidades para morar. Aos levitas foram dados sacerdócio. E vale destacar aqui, como eu disse para os irmãos, né? Da tribo de Manassés e Efraim. Manassés e Efraim está no lugar da onde seria o nome de José. Os irmãos, lembra que eu comentei com os irmãos que José não levaria o nome das tribos, porém quem ia levar são os filhos dele, porque ali, antes de Jacó pronunciar ali uma bênção profética, ele fez tipo assim, como se ele tivesse tomando os filhos de José para ele, né? Como filhos, né? Como se ele estivesse adotando. Então, irmãos, não se leva o nome da tribo de José, porém está aqui Manassés e Efraim, representando o pai deles, que era José. E agora eu quero mostrar para os irmãos, né, o reino dividido. Então, irmãos, está aqui, ó, o mapa do reino de Israel quando foi dividido. Aqui, irmãos, ao norte, né, essa parte que está de azul, aqui continha 10 tribos, né? Quem ficou por cabeça aqui foi Jeroboão. Outra coisa aqui que nós vamos destacar, irmãos. Jeroboão, ele era da tribo de Efraim. Ele era um efraimita. Então, sobre a tribo do norte, né? Perdão, sobre o reino do norte aqui, sobre essas 10 tribos, foi colocado um efraimita por cabeça, né? Por rei. Então, os irmãos notam, né? Só recordando. Depois nós vamos voltar no assunto das bênçãos proféticas. Que de Manassés e Efraim, quem receberia a bênção profética seria Efraim. Isso, irmãos, está relacionado a essa divisão do reino, né? Nós vamos chegar lá ainda. Então, irmãos, essa tribo aqui em azul é conhecido como o Reino do Norte. E é chamado de duas maneiras, de Reino de Israel
e reino de Efraim. Aliás, né? Casa de Israel e casa de Efraim, na onde um efraimita reinou. Por isso que em várias partes também é chamado de casa de Efraim, porque quem ficou por cabeça foi um efraimita. E aqui, irmãos, no reino de Judá, ficou duas tribos, né? Benjamim e a própria tribo de Judá. E quem reinou aqui, quem ficou por rei aqui, foi Roboão, filho de Salomão, que era um judeu da tribo de Judá. Então aqui, irmãos, nós estamos vendo a divisão do reino entre casa de Judá e casa de Efraim. Por que casa de Judá? Porque quem ficou por cabeça foi um judeu da tribo de Judá. E casa de Efraim, porque quem ficou por cabeça foi um efraimita, né? Então, vale lembrar que também é chamado de reino de Israel, o reino do norte aqui, onde ficou sob o poder de um efraimita. E em rápidas palavras, irmão, eu quero falar aqui para os irmãos que com o passar do tempo, esses dois reinos, o povo foi transgredindo e pecando perante Deus. E o primeiro reino, irmãos, a ser castigado foi a casa de Efraim, ou casa de Israel. Eles, irmãos, foram dominados, né, e invadidos pelo povo assírio, pelo império assírio, e foi levado cativo. E nisso, irmãos, quando o rei da Síria levou esse povo cativo, ficou ali, vamos dizer assim, um remanescente. E o rei da Síria colocou pessoas estrangeiras, né, pessoas gentios, né, pessoas estrangeiras, né, para habitar ali. Ou seja, teve uma mistura de povos, né? E aquele povo, irmãos, que foi levado cativo, o que aconteceu com o tempo? Se dispersou entre as nações. E o que aconteceu? Houve uma mistura de raça, né? Aquelas 10 tribos se misturou com as nações gentílicas, se misturou com as nações estrangeiras. Ou seja, as 10 tribos, irmão, passou a ser um povo gentil, porque se misturou com gentios, né? E vamos falar agora da casa de Judá. Com o tempo, o povo da casa de Judá, eles também, irmão, foi castigado pelos pecados deles, né? E eles foi levado cativo para Babilônia. Ficaram lá, né? 70 anos. Depois de 70 anos, já no Império Medo-Persa, sob domínio, o Império Medo-Persa, irmãos, deu permissão para que o povo voltasse ali para Judá, né, para Jerusalém, reconstruísse Jerusalém, né, reconstruísse o templo e tocasse a vida para frente de novo, né, vamos dizer assim. Só que, irmãos, a casa de Judá não se misturou com povos gentios, né? Segundo o sangue, eles continuou judeu, não se misturou com povos gentios. Só que, irmãos, aqui na casa de Efraim, como eu já disse anteriormente, foi diferente. Eles se misturaram com povos estrangeiros, né? Ou seja, com povos gentios. Então se tornaram povos gentios. Depois, irmãos, nós vamos ler nos profetas, mas eu só quero adiantar que os profetas, vários profetas, né, profetizou que Deus, ele uniria de novo no futuro a casa de Judá com a casa de Efraim. Só que os irmãos podem pensar, mas espera aí, o reino de Israel, que é o reino de Efraim, né, aquelas 10 tribos, se misturou com os povos, né? Então, como se uniria? Exatamente isso, irmãos. Quando fala que essas duas casas, né, se uniria, Deus está falando do quê? Da união de judeus e gentil. E isso, irmão, se daria na cruz de Cristo. Então os irmãos entendam que a casa de Efraim está simbolizando e profetizando o quê? Os gentios, né? E a casa de Judá está profetizando o povo judeu. Então Deus está revelando aqui, quando Deus revela pelos profetas que ele uniria essas casas de novo, ele está falando de união entre gentios e judeus. E isso, irmão, se deu mediante a cruz de Jesus Cristo, né? Nós vamos agora voltar lá na genealogia de Abraão, né?
nas promessas que foi derramado sobre a vida de Abraão até Efraim, para nós podermos, irmão, compreender corretamente isso, né? Então, os irmãos, guardam isso na cabeça. A casa de Israel, ou seja, a casa de Efraim, se tornaram gentios. A casa de Judá continuaram como judeu, porque eles não se misturou entre povos gentios, né? Então vamos voltar lá para falarmos, né, irmão, da descendência de Abraão. Vamos falar, né, da descendência de Abraão, né, e também das promessas, né? Então, irmãos, começando no Gênesis capítulo 12, verso 1 em diante. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. E aqui, irmãos, no verso 2 e verso 3, vem as bênçãos proféticas, né? Verso 2: de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Então, irmãos, aqui no verso 2, né? No verso 1, Deus está pedindo para Abraão sair de onde ele estava, né? Que, se eu não me engano, né? Acho que era Ur dos Caldeus, que Deus ia mostrar para ele uma terra que ele havia de dar para Abraão para sua descendência. Então, aqui, irmãos, no verso 2, Deus promete fazer de Abraão uma grande nação. Quando Deus promete fazer de Abraão uma grande nação, Deus está fazendo referência ao quê? Ao reino de Israel. Quando se cumpriu essa bênção, irmãos? Quando o povo saiu do Egito, né, peregrinou 40 anos no deserto e, enfim, depois, né, sob o comando de Josué, conquistou a terra prometida. Então, nesse tempo, concluiu-se essa promessa. Foi estabelecida a nação de Israel. Só que, irmãos, aqui no verso 3 tem outra bênção, né, profética. Agora, ele fala, ó, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, irmãos, o que ele está querendo dizer quando fala que seria bendita todas as famílias da terra? Ele está querendo se referir a todas as nações, todos os demais países. Só que, irmãos, essa bênção, né, se daria quando? Na vinda de Cristo, quando Cristo fizesse uma aliança com toda a humanidade, e não só com o povo judeu, né, o povo hebreu que ele tirou do Egito. Então, quando fala que serão abençoadas todas as famílias, né, está falando, irmãos, do chamamento do povo gentil. E essas promessas, irmão, que Deus prometeu na vida de Abraão, depois foi prometida na vida de Isaac, na vida de Jacó, né? E por fim, irmãos, quem recebeu a bênção profética, na onde era para ser José, né? Foi derramado sobre Efraim. Então, vamos ver novamente aquele resumo que eu fiz. Então, irmãos, está aqui o resumo, né? Como eu comentei com os irmãos, está aqui a descendência de Abraão. Foi feita essas promessas a Abraão de uma grande nação, que seria Israel, e se cumpriu. E sobre a promessa de uma grande multidão, né? De todas as famílias, né? Todos os povos ser abençoado em Abraão. Já fazendo referência à igreja, né? Que é abençoada por intermédio de Cristo, que veio, né? Como nós vimos embaixo, da tribo de Judá. Essa promessa, irmãos, veio outra descendência de Abraão, Isaac e Ismael. Não ficou com Ismael, a bênção passou para Isaac, né? Depois veio Jacó e Esaú. Quem herdou essas promessas foi Jacó. Então, na época das 12 tribos, como nós vimos aqui, ó, Rúben perdeu o direito de primogenitura. Quem recebeu o direito de primogenitura foi José. Porém, a bênção profética foi dado aos filhos de José, que adquiriu o direito de primogenitura, né? E aqui, irmãos, Manassés, né, era o filho primogênito, né, tá em vermelho. E Efraim era o segundo. Só que, porém, aqui, irmão, quem herdou a bênção profética foi Efraim, né? Então, agora nós vamos ver como foi citada essa bênção profética sobre Efraim.
aqui, irmãos, nós vamos ler aqui no verso 17, aonde José, perdão, onde Jacó abençoou os filhos de José. Então, irmãos, antes de nós lermos sobre a bênção profética sobre Efraim, vamos ler a parte que Jacó adotou eles como filhos, né? Então nós vemos aqui no capítulo 48, verso 5. Agora, pois, os teus 2 filhos que te nasceram no Egito, antes que eu viesse a ti no Egito, são meus. Então, o que acontece? Aqui, irmãos, Jacó está como se estivesse adotando eles, né? Ó, Efraim e Manassés serão meus, como Ruben e Simeão, porque Ruben e Simeão eram os 2 primeiros filhos dele, né? Os primogênitos, né? Porém, no lugar deles, Jacó está tomando eles 2 para pronunciar bênçãos proféticas, né? Ó, mas a tua descendência que gerarás depois deles será tua, segundo o nome de um de seus irmãos, serão chamados na sua herança. Que herança é essa, irmãos? Quando a terra foi repartida, né? Então nós vimos que ali não se levou o nome de José, porém, como nós vimos atrás, né? Lá atrás do vídeo, foi levado o nome de Manassés e Efraim, né? E agora nós vamos examinar, né, a bênção profética sobre a cabeça de Efraim. Vamos começar aqui no verso 11, né? Capítulo 48, verso 11. Então disse Israel a José: eu não cuidava ver o teu rosto, e eis que Deus me fez ver os teus filhos também. E José, tirando-os, os filhos, né, dentre os joelhos de seu pai, inclinou-se em terra diante de sua face. Depois tomou José a ambos, a Efraim na sua mão direita, à esquerda de Israel, e a Manassés na sua esquerda, à direita de Israel, e fez-lo chegar a ele. Mas Israel estendeu a mão direita sobre a cabeça de Efraim, que era o mais novo, né? Não era o primogênito, né? E a sua esquerda sobre a cabeça de Manassés, cruzando assim as mãos, não obstante ser Manassés o primogênito. Então nós estamos vendo aqui, irmãos, que Manassés era o primogênito. Só que Jacó colocou a mão direita sobre Efraim, porque era mais um que não era o primogênito, porém estaria herdando as bênçãos proféticas. E abençoou José, dizendo: o Deus em cuja presença andaram meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou durante a minha vida até este dia, o anjo que me tem livrado de todo mal, abençoe esses rapazes, sejam neles chamado o meu nome. Então nós estamos vendo aqui que o nome de Jacó, de Israel, seria chamado nesses 2 meninos. Então nós vemos ali, irmãos, também que quando um efraimita começou a reinar sobre o reino do norte, foi levado o nome de quê? De casa de Israel. Por que casa de Israel? Israel era o nome de Jacó. Lá na frente, o nome de Jacó foi trocado para Israel, né? E lá na frente, quando Jeroboão, aquele efraimita, passou a reinar sobre aquelas 10 tribos do norte, ficou conhecido como o Reino de Israel ou Casa de Israel, né? E também ficou conhecido como Casa de Efraim, porque era um efraimita que era o cabeça, que era o rei. Seja neles chamado meu nome e o nome de meus pais, Abraão e Isaque, e cresçam em multidão no meio da terra. Olha bem, cresçam em multidão, quer dizer, se multipliquem, né? E verso 17. Vendo José que seu pai pusera a mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi-lhe desagradável e tomou a mão de seu pai para mudar de cabeça de Efraim para a cabeça de Manassés. Só lembrando, irmãos, um dos significados do nome de Efraim é frutífero. Então o que José fez aqui? Foi desagradável, né? Ele vê aquilo ali, mas era o propósito de Deus que a mão direita de Jacó, né, estivesse sobre Efraim, porque era nele que seria derramada uma bênção profética. E disse José a seu pai:
Não assim, meu pai, pois o primogênito é esse. Põe a mão direita sobre a cabeça dele. Então aqui, irmãos, José, ele está pedindo para Jacó colocar a mão direita sobre a cabeça de quem? De Manassés, que era o primogênito. Mas nós vamos ver aqui a resposta de Jacó, né? Mas seu pai o recusou e disse: Eu sei, meu filho, eu sei. Ele também será um povo, também ele será grande. Contudo, o seu irmão menor será maior do que ele. Agora, irmão, vai falar da bênção profética, ó. E a sua descendência será uma multidão de nações. Então, irmãos, olha aqui a bênção profética sobre a cabeça de Efraim, que a descendência de Efraim seria a descendência de Efraim seria uma multidão de nações. Então, irmãos, está fazendo referência ao quê? Ao povo gentil, a povo de todas as tribos, de todas as línguas, né? A povos, irmão, de todos os países, né? Ou seja, está fazendo referência aos gentios, aos estrangeiros. Está fazendo referência aos estrangeiros. Aqui está falando de uma promessa, irmãos, sobre a vida dos estrangeiros, né? E essa promessa se concluiu em Cristo, né? Mas, irmãos, lembra que nós, lá no reino dividido, o que nós viu? A divisão entre a casa de Judá e a casa de Efraim. E o que aconteceu, irmãos, com a casa de Efraim? Quando desobedeceu a Deus e foi levado ao cativeiro pelo Império Assírio, o povo efraimita, né? Povo efraimita não, né? O reino de Efraim, né? O reino do norte, irmãos, se misturou com as nações e veio a se tornar povos gentios, né? E aquele povo que ficou como remanescente foi colocado povos para habitar naquele meio, né? Onde eram as 10 tribos. E aquele povo ali também, irmãos, se misturou com os gentios, ou seja, a casa de Efraim, que era o reino do norte, se tornou povos, irmãos, gentios. Então os irmãos estão entendendo? Para se cumprir o quê? Essa promessa que a descendência de Efraim seria uma multidão de nações. Então os irmãos estão relacionando a bênção profética de Efraim cairia sobre onde? Sobre o reino que foi dominado por um efraimita. Porque aquele reino, irmão, se espalhou entre as nações e se tornou povos gentios. Então os irmãos estão entendendo que quando Deus está profetizando lá nos profetas que vai unir a casa, né, de Judá com a casa de Efraim, o que está falando? Ou casa de Israel, né? O que Deus está falando? Que Deus vai unir judeu e gentil, irmão. Por quê? Aquelas 10 tribos se tornaram povos gentios, né? Se tornaram estrangeiros, né? Então, nós vamos voltar para o mapa rapidinho. Então, irmãos, nós estamos aqui no mapa mais uma vez, ó. Aqui embaixo, a casa de Judá, fazendo referência ao povo judeu, que não misturou, né, a sua linhagem, né, continuou judeu. Porém, irmãos, a casa de Efraim, que também é chamada casa de Israel, por quê? Porque Efraim levaria o nome de Jacó, que é Israel. Então, guarda isso na cabeça. O reino do norte, aqui em azul, era conhecido tanto como casa de Israel, porque levou o nome de Jacó, né? Que também teve um nome mudado para Israel, lembrando isso, né? E também, irmãos, ficou conhecido como casa de Efraim, porque quem governou aqui, quem ficou por cabeça foi Jeroboão, que era um efraimita. Então, a bênção profética sobre Efraim, como nós vimos, irmão, estava falando que Efraim se tornaria uma multidão de nações. E nós vemos que essas 10 tribos, que era a casa de Israel, né? Ou seja, a casa de Efraim, se misturou entre as nações e se tornou gentil. E quando, irmão, essa bênção profética vai se cumprir? Quando Jesus Cristo vem e faz uma aliança com o povo gentil também. Ele fez uma aliança entre a casa de Judá e a casa de Efraim. Ou seja, o que isso, irmãos, está nos falando? Que Deus no futuro iria unir, mediante a cruz de Cristo, judeu e gentil. Então os irmãos estão vendo o projeto de salvação de Deus na vida do povo gentil, do povo estrangeiro. Agora, irmãos, nós vamos aos profetas, né?
os irmãos vê que isso também tem base nos profetas. Aqui, irmãos, vamos ler em Jeremias capítulo 31, verso 31 em diante. Ó, eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança. Aqui, irmãos, palavra-chave, com a casa de Israel e com a casa de Judá. O que Deus, irmão, está prometendo aqui no verso 31? Fazer uma nova aliança com a casa de Israel, que está falando ali a respeito do reino do norte, que também é conhecido como casa de Efraim, e com a casa de Judá. O que Deus está prometendo aqui, irmãos? Unir essas duas casas mediante uma aliança, né? E nós vemos no verso 32, não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porque eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Então aqui, irmãos, Deus está prometendo fazer uma aliança com a casa de Judá. O que simboliza a casa de Judá? O povo judeu. E está prometendo fazer uma aliança com quem? Com a casa de Israel, que também é a casa de Efraim, que simboliza o quê? Os gentios, irmão. Por quê? Porque essas 10 tribos da casa de Efraim se misturou com as nações, né? Misturaram o sangue deles, ou seja, teve uma miscigenação, ou seja, né? Se tornaram estrangeiros. Então, resumindo aqui, o que Deus está prometendo? Eu vou fazer uma nova aliança com judeu e gentil, ó, não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para tirar da terra do Egito. Porque a primeira aliança que foi feita, irmãos, depois que tirou o povo do Egito, foi feito com aquele povo, né? Que era descendência de Abraão, né? Que era povo hebreu. Só que, irmãos, está falando aqui de uma nova aliança. Que nova aliança é essa? É a nova aliança que Jesus Cristo fez, irmãos, mediante o seu sacrifício na cruz. Então nós nota que, como nós falamos no começo do vídeo, o que João está escrito no Evangelho de João, ele veio para aqueles que eram os seus, porém os seus o rejeitaram, mas todos aqueles que o recebeu foi dado o poder de se tornar filho de Deus. Então, irmãos, mediante Cristo, mediante a nova aliança, os gentios, né, estão entrando numa aliança com Deus também, mas mediante Cristo. Então está escrito aqui, eis que vem dias, diz o Senhor, em que firmarei uma nova aliança, falando da aliança que Cristo fez, ó, com a casa de Israel, ou a casa de Efraim, né? Que é a mesma coisa, que se tornaram, irmãos, gentios, né? Para quê? Para se cumprir aquilo que foi pronunciado sobre a vida de Efraim, né? Ali na bênção profética sobre Efraim disse que ele seria uma multidão. E realmente o povo gentil se tornou uma multidão, né? A casa de Efraim se tornou uma multidão, porque se misturou com os gentios, né? E com eis que vem dias do Senhor em que firmarei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Então, quando fala que essa nova aliança entre essas duas casas, o que está falando? Que Deus vai fazer uma nova aliança, né? Com judeu e com gentil. Irmãos, lá no profeta Ezequiel tem outra profecia que Deus manda Ezequiel catar 2 pedaços de madeira. Numa, ele escreveria Efraim, simbolizando a casa de Efraim, né? Os gentil. E outra, simbolizando a casa de Judá. E Deus manda ele catar e unir aquelas 2 madeiras, simbolizando o quê? Que lá no futuro, a casa de Efraim, que eram os gentios, né? Simbolizava os gentios, se uniria com a casa de Judá, ou seja, uma aliança, irmãos, feita através de Cristo, entre essas 2 casas. Nós vamos lá e vamos ler em Ezequiel. Aqui, irmãos, em Ezequiel capítulo 37, verso 15 em diante. Ó, reunião de Judá e Israel. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo, tu, pois, ó filho do homem, toma um pedaço de madeira e escreve nele, para Judá e para os filhos de Israel. Então está escrevendo para essas 2 casas, para a casa de Judá
e para a casa de Israel, que é o reino do norte, seus companheiros. Ó, depois, toma outro pedaço de madeira e escreve nele, para José, pedaço de madeira de Efraim, e para toda a casa de Israel, seus companheiros. Ó, ajunta uns aos outros, e faze deles um só pedaço, para que se tornem apenas um em tuas mãos. Quando te falarem os filhos do teu povo, dizendo, não nos revelará o que significa essas coisas? Tu lhes dirás, assim diz o Senhor Deus, eis que tomarei o pedaço de madeira de José, que esteve na mão de Efraim, quer dizer, o reino de Efraim, né? Que lá no futuro se tornou gentios, e das tribos de Israel, suas companheiras, ó, e os ajuntarei ao pedaço de Judá, e farei deles um só pedaço, e se tornarão apenas um na minha mão. Então, o que que Deus está revelando aqui? Ele mandou Ezequiel pegar o pedaço de madeira, né? Um era para a casa de Efraim e outro para a casa de Judá. E mandou unir os dois, porque Deus faria dessas madeiras uma só. Ou seja, o que que Deus está querendo dizer? Que ele uniria a casa de Efraim, que são os gentios, né? Porque o povo ali, que era a casa de Efraim, se esparramou para o mundo, né? Houve mistura de raça e se tornou gentios. E se uniria com o quê? Com a casa de Judá. O que está falando nisso, irmãos? A união de dois povos, né? Judeu e gentio. Aqui, irmãos, verso 21. Diz-lhe, pois, assim diz o Senhor Deus, eis que eu tomarei os filhos de Israel de entre as nações para onde eles foram. Então, irmãos, veja aqui que o próprio Deus está falando que Israel foi para outras nações e que Deus ia tirar eles de lá. Mas como, irmãos? Como o povo gentil. Por quê? Porque houve aquela mistura de raça. Ó. Eis que eu tomarei os filhos de Israel, que é a casa de Efraim, de entre as nações para onde eles foram. Quer dizer que confirmando que eles foram espalhados entre as nações, ó, e os congregarei de todas as partes e os levarei para a sua própria terra. Então Deus está prometendo fazer o quê? Buscar esse povo, irmão, que foi disperso. Deus está prometendo o quê? Buscar o povo gentil para trazer para si. Verso 22. Farei deles uma só nação na terra, nos montes de Israel, e um só rei será rei de todos eles. Nunca mais serão duas nações, nunca mais para o futuro se dividirão em dois reinos. O que Deus está falando aqui? Que vai catar esses dois povos, né? Casa de Efraim e casa de Judá. Ó, e farei deles uma só nação na terra. Então o que Deus está prometendo? Fazer da casa de Efraim e da casa de Judá uma só nação. Certo? Então, o que nós já entendemos aqui? Que Deus está prometendo fazer de dois povos um único povo. Ó, e um só rei será rei de todos eles. Porque, irmãos, a casa de Judá ficou com um rei, a casa de Efraim ficou com outro rei. Porém, Deus está prometendo o quê? Que eles, no futuro, quando Deus unisse eles, um só seria o rei deles. E quem que é esse rei, irmãos? Cristo. Jesus Cristo. A profecia aqui, o significado aqui da profecia é essa, irmãos, que Deus, ele uniria essas duas nações de novo, Efraim e Judá. Resumindo, judeu e gentil. E que eles, irmãos, teriam apenas um rei, né? Louvado seja Deus, né? E esse rei, irmão, seria Cristo. Ó. Nunca mais serão duas nações, nunca mais para o futuro se dividirão em dois reinos. Então, irmãos, nós nota aqui que Deus faria de dois povos, né, judeu e gentil, apenas um povo, mediante a revelação da casa de Judá e da casa de Efraim, que se tornou povo gentil por ter se misturado nas nações, né? Então, irmãos, lembra que o Senhor Jesus, quando estava discutindo, né, debatendo com aquele povo, o Senhor Jesus disse, eu tenho ovelhas minhas em outro aprisco, com o tempo me convém agregá-la. Quando Deus estava falando de agregar outras ovelhas, ao que o Senhor Jesus estava se referindo, meus irmãos? Estava se referindo a isso, aos gentios, né?
o judeu era sim ovelha do Senhor, só que o Senhor buscaria as outras ovelhas dele. Então, irmãos, os irmãos estão compreendendo, né? Eu acredito que os irmãos entendeu que Deus, ele desenhou uma profecia a respeito do povo gentil, do chamamento do povo gentil dentro dessas duas casas, né? Deus permitiu que na época de Roboão essas duas casas fossem divididas, né? Entre um que seria um judeu, que era Roboão, e sobre o outro, que seria Jeroboão, que era um efraimita. E o reino, irmão, a casa de Efraim, lá na frente, o que aconteceu? Se misturou com as nações depois que foi derrotado pelo rei da Síria. Então se tornou povo gentil, né? As 10 tribos se tornaram povos gentios. E a tribo de Judá, meus irmãos, continuou aquela linhagem de sangue, continuou judeu puro. Então, quando os profetas falam que Deus uniria as duas casas, Deus está falando de unir o povo judeu e o povo gentil, né? Simbolizado ali na casa de Efraim, né? Fazendo conexão com a bênção profética sobre a vida de Efraim, né? Que seria uma descendência, que a descendência dele, né, aliás, seria uma multidão de nações. Então, irmãos, eu acredito que os irmãos tenham concluído, né, que o que Deus quis profetizar aqui são isso, né? É isso, né? Que Deus uniria essas duas casas, né? Judeu e gentil, dois povos, né? E agora, irmãos, eu vou ver se eu acho alguma outra coisa aqui no Novo Testamento, né, para complementar tudo isso. Aqui, irmãos, em Gálatas não, perdão, Efésios capítulo 2, verso 11 em diante. Ó, verso 11. Portanto, lembrai-vos de que outra hora vós, gentios na carne, quer dizer, estrangeiros na carne, chamada incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo, né, antes da vinda de Cristo, né, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Então, irmãos, essa era a condição do povo gentil antes de Cristo vir. Era um povo sem esperança e sem as promessas de Deus, né? Agora nós vamos ver no verso 13, ó. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que estáveis longe, foste aproximado pelo sangue de Cristo. Bom, por que ele cita essa expressão, vós que estáveis longe? Porque, irmãos, quando a casa de Efraim foi dispersa entre os povos, né? Quer dizer, se esparramou para longe. Por isso, usa-se a expressão longe. Mas agora em Cristo Jesus, vós que estáveis longe, foste aproximado. O que Deus está querendo dizer? Ele está trazendo a casa de Efraim de volta de novo, está trazendo os gentios para junto de Cristo. Fostes aproximado pelo sangue de Cristo, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um. O que o apóstolo Paulo está querendo dizer aqui? Que de ambos fez um. Era duas casas, né? Judá e Efraim. Era dois povos, né? Judeu e gentios. Então, desses dois povos, o que o Senhor fez? Ele fez um, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um. E tendo derribado a parede que estava no meio, a inimizade, ó, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenança, para que dos dois criasse um. O que Deus está prometendo? De dois povos criar um. O que foi prometido, irmãos, a respeito das duas casas? Que das duas, o Senhor faria uma só na mão dele, né? Ou seja, Deus está unindo aqui a casa de Judá com a casa de Efraim, que são os gentios, né? Deus está unindo judeu e gentil num só corpo, que é Cristo, para que dos dois criasse um em si mesmo, um novo homem fazendo a paz, ó, e reconciliasse ambos em um só corpo, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Então aqui, irmãos, nós estamos vendo que o Senhor, ele está catando ambos os povos, né? Judeus e efraimita, né?
ou seja, judeu e gentil, e está fazendo um só povo. Então, irmãos, só para deixar um acréscimo aqui, os irmãos lembram, porque são duas testemunhas que profetizam no Apocalipse, porque são judeu e gentil que vai estar profetizando, né? Serão judeu e gentil, serão as duas casas de Israel. A casa de Efraim, simbolizando os gentios, e a casa de Judá, simbolizando o povo judeu, que estarão profetizando, serão judeu e gentios, irmão, convertido a Cristo, né? Hoje nós vemos muito pouco judeu convertido a Cristo, mas quando chegar, irmãos, o tempo dos o fim dos tempos, né, melhor dizendo, o que Deus vai fazer? Vai começar a chamar o povo judeu também. E as duas casas de Israel, judeu e gentil, estarão profetizando, irmãos. E vai haver um tempo de tribulação, que o anticristo vai perseguir eles, né? Só que, porém, chegará o tempo, irmãos, que Cristo vai voltar e exaltar essas duas casas, né? Esses dois povos, né? Judeu e gentil cristão. Então, irmãos, eu resumi aqui no final. Então, irmãos, eu espero que os irmãos tenham entendido, né? Tenham compreendido o significado das duas casas de Israel. A casa de Judá ficou, irmãos, simbolizando ali, falando a respeito de quê? De povos judeu. E a casa de Efraim se tornou os gentios, falando do povo gentil. Nós vemos nos profetas que no futuro Deus uniria essas duas casas, ou seja, Deus estava dando um recado que Deus uniria judeus e gentios no mesmo corpo, que é o de Cristo. E para isso, irmãos, o Senhor Jesus teve que morrer na cruz, teve que pagar um preço alto, irmãos. Então, irmãos, Deus está hoje procurando restaurar esses dois povos, né? Então, bom é que o homem se converta dos seus pecados, né? Passa a seguir a Cristo, né? E dá um bom testemunho, né? E assim, irmãos, se cumprirá aquilo que foi prometido a Abraão. Em Abraão serão abençoados, né? Todas as famílias, ou seja, todas as nações da terra, né? Quando veio Cristo, né, que veio da descendência de Judá, ele fez uma nova aliança com todos os povos, né? Cristo está unindo, né, as duas casas de Israel. Louvado seja Deus. Então, irmãos, eu vou encerrando por aqui. Espero que os irmãos tenham compreendido, né? Peço para os irmãos se inscrever no canal, deixar o seu like, né? E que Deus abençoe a todos os irmãos. Fiquem todos na santa paz de Deus. Amém.